Graça e paz, pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Tiago. Estamos na sequência aí da nossa série Os 7 Segredos de um Casal Extraordinário. Se você quer viver um casamento extraordinário, vem com a gente. Nós vamos contar esses segredos. Eu tenho certeza que isso vai ser transformador para o seu casamento. Se você ainda não viu os outros episódios, eu peço que você veja, né? Vá aí no Instagram, no nosso IG, né? Vá lá no YouTube também, tá lá, todas as mensagens estão postadas lá. Procura a gente aí transformando casamentos. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida e para o seu casamento. Nesse sexto segredo, eu quero falar sobre algo que é muito importante para a vida do casal e que pouquíssimos casais sabem. A palavra do Senhor nos fala em 1 Coríntios capítulo 7, o versículo 3 em diante, vem dizendo assim que o marido deve pagar à esposa o que lhe é devido e também a esposa deve pagar ao marido o que lhe é devido. O versículo 4 diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem a esposa, e que a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem o marido. Então, é muito importante nós entendermos. O versículo 5 fecha dizendo que o casal não deve ficar períodos prolongados sem intimidade sexual, porque o inimigo vai trazer tentações ao casal, vai, vir atacar o casal por causa da inconstância, da incontinência deles. Então, Paulo ele vem usado pelo Espírito Santo nos orientando sobre a importância da frequência sexual dentro do casamento. E o casal extraordinário, ele não simplesmente entende isso como uma obrigação. Ele entende que, o casamento, o que nos leva a ter uma união sexual, o que nos leva a ter ali, um momento de intimidade, é o desejo. O que leva os casais a se unirem sexualmente é o desejo. E muitas vezes nós não entendemos que esse desejo, muitas vezes ele não vai ser espontâneo. E o casal extraordinário, ele não vive refém do desejo espontâneo. Como assim, pastor? Porque às vezes nós pensamos que o sexo só tem que acontecer quando eu tiver super afim. Quando bater aquela vontade, e eu já acordar, o marido de acordar querendo, a esposa de acordar querendo. E muitas vezes não é assim que acontece. Nós sabemos disso no nosso dia a dia, que as coisas não são assim. Muitas vezes, isso é mais frequente nos homens, de às vezes ter uma vontade acima da média, mas não é o normal de todas as pessoas, de todos os casais. Principalmente quando o tempo de casamento vai passando, esse desejo espontâneo, ele vai sumindo. E aí o casal muitas vezes se acostuma a ter intimidade uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, e a coisa só vai piorando. Por quê? Porque eu fico esperando eu ter vontade, essa vontade espontânea para poder ter relação. E, infelizmente, o casal vira escravo, vira refém do desejo espontâneo, a gente vai vendo as histórias aí da Disney e vai achando que a mulher vai olhar para aquele príncipe e vai achar aquele homem maravilhoso. E da mesma forma, o homem vai olhar para a princesa e vai se apaixonar à primeira vista, não sei o quê. Não, muitas vezes não é assim que acontece. Muitas vezes esse desejo, ele precisa ser estimulado. A Bíblia fala que o amor precisa ser despertado. É o que fala lá no livro de Cantares, por várias vezes. O amor precisa ser despertado, Então, é hora de nós entendermos isso. Que às vezes o desejo, ele não vai ser um desejo espontâneo. Ele não vai nascer do nada, A esposa às vezes trabalha o dia inteiro, chega em casa, arruma casa, é filho, ensina para a casa, faz um monte de coisa. Na hora que ela deita na cama, o que está na mente dela é querer descansar. O que está na mente dela é querer descansar. Mas aí veio o marido, ajuda ela no dia a dia, tem aquele momento de parceria, que enquanto ela está arrumando a casa, ele está fazendo a janta, e vice-versa. Enquanto ela está arrumando a casa, fazendo a janta, ele está dando banho nos meninos. E aquela esposa, a hora que vai deitar, eles têm aquele momento bacana, de trocam uns beijos, trocam um carinho, e o desejo aparece. E muitas vezes nós
nos fechamos para esse desejo responsivo, né? Esse desejo que responde, né, ao estímulo. Nós ficamos refém só do desejo espontâneo. Ah, eu não estou com vontade e pronto, acabou. Às vezes é aquele marido que chegou cansado, trabalhou e ficou até tarde, né? Talvez trabalhando no aplicativo, alguma outra coisa, e aquele serviço cansativo, e chegou em casa e teve outras tarefas, é um esgoto que estragou, é algo que estragou, e aí ele tá cansado, deita na cama para dormir, mas aí a esposa vem, faz um carinho, dá um abraço, dá um aconchego, e o desejo aparece. Então, nós precisamos entender que muitas vezes o desejo ele não vai ser só aquele desejo espontâneo de hoje eu tô com vontade, hoje eu não tô com vontade. Muitas vezes esse desejo vai aparecer. Às vezes esse desejo vai aparecer no momento que está ali de carinho, é um beijo que o marido chega e dá, que a esposa chega e dá, né? É um abraço, é um cuidado, né? E aquele desejo aparece. E nós temos que estar com o nosso coração aberto para esse desejo que aparece, para esse desejo que é despertado, né? A Bíblia conta, o livro de Cantares, capítulo 5, conta sobre uma esposa que o marido chegou e ela falou, não, eu já tomei banho, eu já me troquei, eu já passei perfume, eu não vou levantar de novo. A Bíblia fala que, né, que o marido, como ele viu que ela não estava disposta, ele virou as costas e foi embora. Mas aí o desejo dela se despertou e ela começou a querer procurar o marido e já não encontrou mais. Por quê? Porque o coração dela estava fechado para entender que o desejo, muitas vezes, ele é despertado, né? Então, estejamos atentos a esse desejo responsivo, a esse desejo que responde, né? Que corresponde ao carinho do outro. Não vamos ficar só esperando que hoje eu acordei com vontade. Não. Muitas vezes, dentro do casamento, o casal já está há 20 anos casado, esse desejo não vai aparecer assim, ó, no estalar de dedos. Não é assim que acontece. Às vezes esse desejo vai acontecer a partir de um abraço, a partir de um carinho, né? A partir de uma conversa, né? E aquele desejo pelo cônjuge vai aparecendo. E nós temos que estar com o nosso coração aberto e não ficar escravo desse desejo que, né, vou dizer para vocês, eu acho que eu vou ter que fazer até outro vídeo para falar sobre esse tema. Mas porque muitas vezes tem maridos que me procuram e falam assim, Pastor Tiago, eu não aguento mais porque eu sempre tenho que ter a iniciativa com a minha esposa. A minha esposa nunca me procura, a minha esposa nunca mostra desejo por mim. É porque o desejo dela, querido, é responsivo. Ela corresponde. O desejo da sua esposa precisa ser despertado, né? Pode ter N motivos, né? O porquê ela é assim, mas o desejo precisa ser despertado, né? E aí o marido entra numas paranoias de achar que a esposa não gosta dele, não ama ele. Ah, porque no início do casamento ela me procurava e agora não me procura mais. É porque o funcionamento do desejo na mulher e no homem é diferente. Então, vocês, como casal, não podem ficar escravos do desejo espontâneo, de achar que a sua esposa, depois de ter trabalhado o dia inteiro, depois de ter feito um monte de coisa durante o dia, ela vai olhar para você, ela vai te desejar. Com 20 anos que vocês já estão casados, as coisas não são assim. Nós precisamos entender que o desejo ele precisa ser cultivado e despertado dia após dia. E nós, como casal, temos que aprender isso. O marido não tem poder sobre o seu corpo. Ele tem a esposa, né? A esposa tem poder. A sua esposa tem poder de te despertar, de despertar o desejo em você. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. O marido tem poder de despertar o desejo na esposa. Não estou falando aqui de casos de abuso, que infelizmente acontece. Mas eu estou falando daquele marido, homem de Deus, aquele marido dedicado, aquele marido que ama a esposa e que muitas vezes mesmo a esposa estando cansada, vai dar um abraço, vai fazer um carinho e ali vai despertar a sua esposa, né? Com respeito por ela, mas vai despertar o desejo nessa esposa e ali vai acontecer um momento de intimidade abençoado, né? Não estou falando aquele momento que a esposa fala que não e o cara insiste. Não é esse o ponto. O ponto é de realmente despertar um ao outro, né? De realmente entender que, peraí, às vezes
né? Aquele momento vai ser até melhor do que o sexo. Aquele momento de o marido abraçar, acolher, aquele momento da esposa abraçar o marido, acolher o marido, né? Vai ser um momento até tão agradável quanto a intimidade sexual. Então, o casal extraordinário não fica refém do desejo espontâneo. Não fica esperando o desejo sexual acontecer e brotar do nada. Ele trabalha, o casal extraordinário trabalha para que mesmo quando o desejo espontâneo não aparecer, ele possa, em nome de Jesus, trabalhar juntos e despertar esse desejo, para que a frequência sexual permaneça, né, da forma ideal, como Deus planeja, satisfatório para ambos, e que o casamento possa crescer cada vez mais, né, em nome de Jesus, tá bom? Vai falando aí o que você acha desses temas, né? Se precisar, eu vou fazer outro vídeo explicando um pouco mais sobre esse desejo responsivo, sobre não ficar escravo desse desejo, né, espontâneo, de achar que vai aparecer, que a esposa vai olhar para o marido, que o marido vai olhar para a esposa e o desejo vai aparecer do nada. Muitas vezes não é assim, né? E vai falando aí o que você acha, comenta aí, né? E vamos compartilhando esses textos, vamos aprendendo e crescendo como casal, tá bom? Deus abençoe vocês. Daqui a pouco vou postar aí o último vídeo da nossa série para encerrarmos, em nome de Jesus. Forte abraço, graça e paz.